Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Até aqui, Mica. Bom, por que a gente vai começar a dividir agora os jovens das crianças? Antes a gente ficava tudo junto, né? A gente quer começar a trazer palavras mais assim sérias, palavras que realmente sejam edificantes para a vida do jovem, né? Porque às vezes tem algumas palavras que a gente passa que não são muito de um conteúdo infantil, assim, né? A gente tem algumas palavras que a gente passa que às vezes é um teor mais pesado, assim, né? Pra gente falar assim para as crianças. Mas a gente tem que aceitar tudo com leveza na nossa vida, amém? Gente, Mica, volta 2 para mim, fazendo um favor. Isso, aqui. Eu quero que a gente sintetize muito bem isso na nossa mente. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Tá? Levanta a mão para mim quem gosta de ser cristão. Quem gosta mesmo, assim, pô, que legal. Né? Eu vou pedir sinceridade agora, tá? Quem alguma vez, alguém de fora, assim, já percebeu que você era cristão? Fala assim, pô, você é evangélico e tal, sentiu uma coisa diferente em você. Levanta a mão. Sendo sincero, sinceridade. Tá? Falei, se alguém já percebeu Jesus através da sua vida. Alguém já te falou isso? Não? Gente, muitas vezes a gente se passa muito como um crente FBI, assim, né? A gente é cristão, mas é uma coisa meio incubada dentro da gente, né? É uma coisa assim que a gente mas não é. Se a gente sintetizar muito bem o que esse versículo fala, eu queria muito que vocês entendessem e se nutrissem disso, porque é uma coisa muito importante na nossa vida. Tudo aquilo que era lucro, eu passei a considerar como nada na minha vida. Então há uma inversão de valores. Aquilo às vezes que a gente tem na nossa vida como tudo, às vezes aquilo que a gente se baseia na nossa vida, que a gente norteia a nossa vida, muitas vezes é nada comparado àquilo que vai ter quando a gente morrer, quando a gente realmente tiver um encontro com Deus. Tudo aquilo que a gente considera como uma coisa que para a gente não se vê sem hoje, talvez quando a gente ficar mais velho, quando a gente tiver um entendimento melhor, a gente vai ver quão tola ela. Tem várias passagens da Bíblia que falam da importância de você viver uma vida com Cristo e da importância de você abrir mão de muitas coisas para continuar naquele caminho reto. Muitas vezes na nossa vida a gente tem uma certa dificuldade para abrir mão de certas coisas que vão nos distanciar de algumas coisas que a gente tem na nossa vida, como amizades, como eu posso dar um exemplo? Quando você se posiciona na sua vida, algumas coisas que você tem como base acabam se dividindo, certo? Quando você abre mão de certas falas, quando você abre mão de certos lugares, certas pessoas se distanciam de você, porque você parou de ser interessante, não é? Por exemplo, se você parar de falar palavrão, se você parar de falar brincadeira tonta, que é o que a gente mais faz nessa idade, entendeu? Ficar de brincadeirinha, ficar de piada besta, entendeu? Ficar brincando com outras pessoas, falando conversa assim tola. Se a gente abre mão disso, a gente para de ser legal, porque o legal é ser o descolado, entendeu? O legal é você falar besteira, o legal é você fazer certas coisas que aos olhos humanos são divertidas. Você está sendo maneiro, você está sendo legal, você está sendo o cara, você é o núcleo do negócio, entendeu? Mas quando a gente tem a noção que cada vez que a gente se alimenta das coisas da terra, a gente está se distanciando cada vez mais de Deus, a gente tem um conhecimento de que aquilo é igual fala no versículo, é como perda para a nossa vida, entendeu? Muitas vezes, eu não sou muito velho, tá? Eu tenho 24 anos, eu fico falando, quando eu era mais novo, até esses dias eu era novo. Mas, hoje em dia, por exemplo, eu já tive muitos amigos, quando eu era mais novo, já tive realmente muitos amigos, não que eu era tipo o cara mais descolado do mundo, né? Mas eu tinha muitos amigos, realmente. Mas, por exemplo, eu era muito bom em fazer rima, tipo assim, na hora, sabe? Tipo, soltava a batida, eu já, fazia a rima na hora. Mas eu escutava muito funk, assim, então pra mim era fácil rimar, assim.
Eu tinha uma facilidade para rimar absurda. E esses tempos, foi no final do ano agora. A gente estava com a nossa turminha lá, que a gente costumava fazer isso. Ele falou assim, Matheus, solta a rima aí. Eu falei, cara, eu não sei mais fazer, sendo sincero pra você. Eu perdi a manha do negócio. Mano, mas para, você fazia tão bem e tal. Eu falei, mano, eu não sabia fazer, entendeu? Porque eu falava com besteira antigamente, entendeu? A gente fazia piada, por exemplo, tinha um que era gordinho. A gente começava, olha o tamanho da barriga, não sei o que, tal. E a gente fazia, e eu não percebia aquilo, mas aquilo magoava as pessoas. Uma vez até, voltando da escola, uma época da minha vida eu estudei com um primo meu. E nessa época, a gente voltava da escola junto, e ele, eu não lembro exatamente no dia a gente estava zoando ele, sabe? E aí, acho que a gente estava em 5, os 4 meninos começaram bum, 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 bum nele, mexer com ele e tal. E no começo ele estava rindo, ele estava dando risada, ele estava achando divertido, ele estava achando aquilo legal. Mas aí chegou um momento que ele realmente começou a ficar triste. A gente morava tudo perto do BNH Velho, a gente estava subindo, aí eu vi que realmente estava incomodando ele, só que eu não tive esse insight de parar na hora. Eu continuei zoando ele também, eu vi. Depois, a gente ficou um tempo sem conversar, depois disso que a gente acabou, eu mudei de escola, e depois, acho que tipo assim, de uns 2 anos, eu comecei a ter um entendimento maior das coisas, eu fui pedir perdão para ele, falei assim, cara, você me perdoa aquele dia e tal. Ele falou assim, cara, aquele dia eu chorei pra caramba, assim, quando eu cheguei em casa. Eu falei, cara, olha isso, uma brincadeira tonta que eu fiz com o menino, assim, tava todo mundo brincando, mas aquilo que eu falei para ele, feriu ele de uma maneira gigantesca. Talvez aquilo que para mim fosse uma coisa tonta, tipo assim, depois eu esqueci, para ele é uma coisa que ele vai guardar para o resto da vida. Quando eu era menor também, eu tinha, deixa eu ver, alguma coisa as pessoas mexiam comigo, né? Tentando lembrar o quê? Eu demorei, quando eu cheguei no 6º ano, quem já está estudando, a maioria já passou do 6º, né? O Sam está onde, Sam? Você está onde? Você está no 6º? Você começou a estudar de manhã agora. É uma época difícil. Você entra, nossa, principalmente se você é homem. Todo mundo já está falando de ficar, todo mundo está falando de beijar e tal. Nossa, mano, tem que ficar. Tal, tem uma menina do 7º que já está mais velha, está te querendo, não sei o que e tal. E quando eu entrei, por exemplo, os meus amigos, todos eram mais descoladões, assim. Eu tenho um amigo, o Fabrício, ele parece o Zac Efron, assim, sabe? Ele é louro, tem olho azul, altão, tal. Quando ele entrou na escola, tipo assim, nossa, o cara era o rei da escola. E eu ficava do lado dele, né? Eu e ele colado. E aí, tipo assim, todas as meninas chegavam nele, entendeu? Todas as meninas queriam conversar com ele e eu estava junto com ele, a gente caminhando um do lado do outro. Só que eu, mesmo quando eu não tinha, eu cresci num lar cristão, mas mesmo quando eu não tinha um entendimento tão grande assim sobre as coisas que eu devia abrir mão na minha vida, eu sempre tive muito pé atrás de fazer coisas que eu entristecer, principalmente a minha família, a minha mãe. E minha mãe sempre falava para mim que quando eu fosse, por exemplo, me relacionar com uma pessoa, eu tinha que ter certeza daquilo que eu estava fazendo para não desagradar a Deus e também a minha família, para não envergonhar a minha família. Então eu sempre tive muito pé atrás com isso, e isso começou a me incomodar pra caramba, porque daí eu era o único menino que nunca tinha ficado com uma menina. Nossa, aí você entrou no 7º, puxa, aí as meninas do 6º, quando entram, aí todo mundo já, nossa, vamos ficar com as menininhas novinhas. Aí você passa no 8º, bum, já tem 2 anos para você escolher, não é? Então é uma parada absurda essa coisa que começa a te fechar. Mas, cara, a gente vai olhar, o que vai valer isso? Aí, beleza, você terminou o 9º ano, você terminou o 3º ano, pronto, acabou. Aquela pessoa que você via lá no seu 6º, 7º ano, acabou na tua vida, ela nem vai lembrar mais de você. Provavelmente tudo aquilo que ela falou, ela nunca vai passar pela cabeça dela que ela te falou. Mas e você? E você por dentro? E a sua consciência? E o seu galardão com Cristo? E como é que está a sua história com Ele? Eu vi o João começou a namorar agora, né? 15 anos. 15, né, João? 14? Olha só, 14 anos. Mas é uma idade difícil. Eu sempre falei para ele, João, essa idade para menino é muito difícil. Para menina, eu não acho que é tão difícil assim, porque a menina tem... Para menina eu acho mais fácil, porque a menina tem sempre uma coisa muito de cuidado, assim, né? A menina que
o que a gente fala assim, né? Que quando ela não fica com ninguém, assim, né? Ela tem uma coisa de... ela é mais difícil, ela é mais chatinha, ela é mais, né, arredia, não gosta de conversar tanto. Mas aí, normalmente, que os meninos ficam mais, assim, né? Mais atiçados, assim, para querer ter um contato. Mas eu vejo como que isso, às vezes, fere também, né, os nossos corações. Porque às vezes a gente quer, chega na cidade, a gente vê todo mundo namorando, todo mundo ficando, todo mundo querendo alguma coisa, a gente quer também, né, participar de alguma coisa. Por exemplo, o João começou a namorar. Aí daqui a um tempo a Ana Clara, por exemplo, a Bia começa a namorar. Aí a Ana fala assim, nossa, só eu que não tenho namorado. Não é? Por exemplo, a Giovana com a Marcela. A Giovana namora. Daqui a um tempo a Marcela fala, poxa, Giovana namorando, né, tal. Não é? Essa sementinha cresce dentro da gente, entendeu? Mas a gente tem que entender aquilo que vai ser de benefício para nós. A gente não pode querer fazer as coisas para agradar a terceiros, para querer preencher um vazio que tem através de nós, através de amizades, através de reconhecimento mundano, gente, coisas que a pessoa nem vai lembrar de você mais, entendeu? Quando passar a escola, quando começar a vida real, tanta coisa na nossa vida é jogada fora. Tanta coisa a gente esquece, a gente perde aquele controle. E até depois que a gente já está formando na nossa vida mesmo. Às vezes a gente fica querendo agradar porque a gente tem medo de perder aquela amizade, porque a gente tem medo de perder... Gente, a gente tem que ser autossuficiente. Nós, dentro da nossa casa, da nossa família, até consigo mesmo, você tem que ser autossuficiente. Você não precisa depender de outras pessoas para ser feliz, você não precisa depender de outras pessoas para sair, para postar alguma coisa, para conversar com alguém, entendeu? Eu tiro muito isso com o Luquinha. Por exemplo, o Luquinha, quando eu entrei na igreja, ele não conversava comigo. Mas aí, se eu não tivesse chegado para conversar com ele, a gente não ia ser amigo. Aí você fica assim, nossa, mas eu não vou conversar com ele porque, tenho vergonha, não sei o que ele pode falar comigo. Mas e aí, gente? Aí a gente não vai criar relações por medo de coisas banais que a gente tem no nosso dia a dia. Essa divisão que a gente está fazendo agora, de trazer palavras com um teor mais adulto, assim, vão começar a ser bem, acho que vão ser bem dinâmicos, vão ser bem legais, porque a gente vai começar a abordar temas que são muito mais necessários do que os temas que a gente abordava antes. E uma coisa que eu queria falar, assim, principalmente para os que são mais velhos aqui, eu acho que falta um pouquinho, não que falta, mas eu acho que a gente precisa levar com mais seriedade as coisas de Deus, entendeu? Porque eu acho que a gente vem aqui, mais para os mais velhos, assim, a gente vem assim, a gente faz uma coisa muito, assim, não de qualquer jeito, mas vamos lá, beleza, de boa, depois a gente sai, já era, acabou. Gente, eu estava conversando esses dias com outros líderes, tem gente que tem culto assim de jovens 3 vezes por semana. E os caras estão lá, 3 vezes por semana, quinta, sexta, sábado, bum, direto. Aí você pensa assim, nossa, será que a gente teria essa maturidade para fazer isso? Para passar tantos dias assim na igreja? Aí eu estava conversando com um líder, ele falou assim para mim, Mateus, eu fico na igreja de segunda a segunda. Segunda tem reunião de liderança, terça tem oração, quarta culto, quinta culto de jovens, sexta culto de jovens, sábado culto de jovens, domingo culto normal. Aí eu fiquei, nossa, falei, cara, que absurdo, né? Eu sinceramente falei para ele, cara, que absurdo. Eu acho que é demais, assim, eu não conseguiria fazer isso. Ele falou assim, Mateus, mas eu tenho a minha vida, eu tenho aquilo que eu sigo, mas eu preferi viver a minha vida para Cristo. Aí eu pensei, cara, será que eu teria essa maturidade se eu fosse chamado? Eu acho que às vezes falta para a gente, assim, principalmente para a gente que é mais novo, é querer entrar mais na obra de Deus, entende? Gente, tem tanta coisa para fazer na igreja. Nossa, por exemplo, teve barraquinha na Marcha para Jesus. Eu acho que a gente podia muito bem ter assumido essa barraquinha, a gente é tudo novo, né? Mas aí, às vezes, a gente não pode contar com algumas pessoas, entendeu? Então, acho que a gente tem que focar a nossa vida nisso. O que a gente está fazendo para Cristo? O que a gente está fazendo para edificar a igreja? O que a gente está fazendo? Porque, gente, os jovens, eles são a base da igreja. Uma igreja que tem os jovens fortes é uma igreja ativa, é uma igreja que está em movimento, é uma igreja que movimenta, entendeu? Então, por exemplo, é um desafio que eu quero fazer. Para o jovem, é que às vezes ele vem com o pai, né? Mas, por exemplo, para o jovem que não vem com o pai, para a gente chegar mais cedo na igreja, a gente ficar na recepção, entendeu? A gente ficar falando assim, boa noite, né? Quem é uma pessoa nova na igreja?
bem-vindo, vem aqui, vou te apresentar a igreja. Ô, prazer, meu nome é tal, 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 tal. Entendeu? Para a gente começar a crescer também no nosso ministério. Porque não é porque a gente é novo que a gente, né? Por exemplo, a Bia, super desenvolvida, né? No dia que a gente fez o Ajunta, ela fez muito bem essa recepção com as pessoas. Pô, um trabalho legal. Aí, beleza, ela não tá no púlpito pregando, ela não está orando. Mas para Deus foi igual quem estava aqui cantando. Pedrão, fotografa super bem. Aí ele vai lá, posta uma foto, a pessoa vê uma foto e fala assim, pô, que legal, cara. Eu vi uma foto da igreja, eu vou lá visitar a igreja. Pô, que massa, que legal. Entendeu? A Ana Clara tem um monte de seguidores no Instagram. Ela vai lá, ela posta só uma foto do culto. Show de bola. Você está fazendo uma coisa para edificar a casa de Deus. Você está fazendo uma coisa para engrandecer o nome de Deus aqui. E eu acho que a gente não tem que ver uma coisa assim, é chato, é pesado. Gente, é uma coisa que a gente está fazendo para edificar a nossa vida. E eu vou ser sincero para vocês. Eu não tive tantas experiências ruins assim no mundo. Fui em festa, fui em tanta coisa assim. Não fui em coisa muito pesada, fui em coisa levinha. Que minha mãe era 10 horas, ela estava me ligando já. Cadê você, cadê você, cadê você, cadê você? Eu tinha que, às vezes a gente estava na Praça da Matriz, eu tinha que, descer e chegar lá no Berenga Velha em 5 minutos. Já estava me esperando na porta. Mas acontecia. Mas é muito melhor, é uma coisa que eu falo para vocês de todo o coração, é muito melhor você estar com pessoas que te levam para um caminho de santidade de que você está com pessoas que te levam para o caminho da desgraça. Porque a maioria das pessoas que estão lá fora, que elas não têm o temor de Deus, elas nunca vão te levar para uma coisa. No começo é até legal, sim. No começo elas te levam para um monte de coisa legal, porque são pessoas que normalmente não têm medo e não têm esse temor. Né? Então, por exemplo, às vezes aquilo que ela está fazendo, para ela não está sentindo nada no coração. Eu não sei vocês, mas quando eu fazia alguma coisa que desagradava o coração de Deus, aquilo me pesava. E eu ficava com um temor no coração. Depois eu chegava em casa e falava assim, cara, isso aqui que eu fiz não foi legal. Mas o que a gente tem que entender é que tem muitas pessoas que não têm isso no coração. Então, para elas fazer ou não fazer, para elas, tanto fez, tanto faz. Ela vai chegar na casa dela, ela vai ficar tranquila. Agora, nós que temos o temor de Deus, quando a gente chegar em casa, não vai estar tranquilo. Não vai estar a mesma coisa. Para nossas mães, para os nossos pais, para os nossos familiares, não vai estar tranquilo, não vai estar legal. Então, eu queria, assim, de coração, assim, que a gente começasse a ter um movimento maior na igreja dos jovens. Começar a ter um comprometimento um pouquinho maior. Quem tiver vontade de fazer alguma coisa, pode me procurar, pode procurar a Tia Aline, a Mica, que a gente vai estar começando a fazer coisas diferentes aqui na igreja, porque eu acho que o jovem ele precisa estar entrelaçado na igreja, fazendo alguma coisa, né? O jovem ele é desocupado. Falar que é ocupado é mentira. Eu durmo. Nossa, que coisa, né? Que obrigação. Eu fico jogando videogame. Nossa, ontem eu tive trabalho da escola, fiquei até tarde, tal, gente, mas não tem problema. Fui numa excursão, fui num coisa e tal, tudo bem. Ninguém está falando para você abrir mão da sua vida social, da sua vida, para você ficar fazendo as coisas da igreja, não é isso. Mas é ter um comprometimento, assim, de falar assim, nossa, eu vou falar para o Mateus que eu vou fazer uma oração no dia do culto. Eu estou sentindo alguma coisa na igreja, por exemplo, no dia do culto de domingo, nossa, eu vi que uma irmãzinha está meio dispersa. Eu vou chegar do lado dela, vou começar a orar, vou fazer alguma coisa para ela prestar atenção no que a gente está fazendo. Não é? Porque o culto, gente, não é uma coisa tipo assim, eu vou vir no culto para depois nós sair para comer alguma coisa. Gente, mas e aí? Aí quando chegar na tua casa, acabou. Quando você chegar na tua vida, acabou também. Porque comer lanche a gente pode comer todo dia. Você não precisa vir no culto dos jovens para você comer lanche. Entendeu? Comer lanche é uma delícia, top. Eu amo comer lanche. Mas esse não pode ser o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo tem que ser crescer dentro de Deus e fazer alguma coisa. Porque senão a gente fica rodando e não gera fruto nenhum. Não é? A gente tem que começar a chamar mais pessoas. Mateus, mas por que você não chama? Gente, meu núcleo de pessoas são velhas. Eu trabalho com idoso o dia inteiro. De manhã eu atendo idoso, de tarde eu trabalho no asilo, saio de lá, atendo mais idoso e vou para casa. Entendeu? O meu núcleo é esse. E o meu núcleo de pessoas está aqui na igreja. Mas você não consegue abordar mais pessoas? Eu abordo, gente, mas normalmente são pessoas que são muito mais velhas, entendeu? Então, é difícil esse contato, você conseguir trazer essa pessoa que já tem uma experiência no mundo. Agora você, gente, a pessoa está fresquinha aqui, ó. A pessoa está assim, ó, por coisa nova, entendeu? Está assim, vamos lá, depois... Aí você pode lançar o lanche. Depois vamos comer um lanchinho, vamos fazer alguma coisa. Demorou. Eu não sei se o Luquinha já fez isso,
Mas eu, quando eu era mais novo, às vezes, tipo assim, tinha um grupo, assim, por exemplo, de menina, era tudo menina bonita. Aí você fala assim, a gente vai tudo no grupo tal, tal, tal. Nossa, demorou. Nunca tinha ido nessa igreja, mas todo mundo, demorou, vamos lá. Gente, o objetivo da pessoa vir à igreja, essa pessoa nova, ele não importa, quando ela chegar aqui que a gente vai moldar ele. Mas a gente tem que se movimentar, a gente tem que agir, fazer alguma coisa. Amém? Glória a Deus.